com Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34. Posso ler tudo. Diz assim, irmãos, a palavra. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Então, eu queria fazer um pequeno resumo do que nós vimos na semana passada, para podermos entrar no estudo de hoje. E nós vimos na semana passada, os versículos anteriores a esse que nós lemos, quando o Senhor fala para nós não ajuntarmos tesouro nessa terra, mas ajuntar tesouro no céu. O Senhor falou sobre os nossos olhos, que nossos olhos deveriam ser olhos bons, porque todo o nosso corpo seria luminoso. Porque se tivermos olhos maus, nós estaremos em treva. E comentamos um pouco sobre o que é ter olho mau, o que é um olho mau e o que é um olho bom. O olho bom é o olho que tem foco, um olho simples, que enxerga somente uma coisa. Enquanto que o olho mau, ele é um olho que está dividido, que não tem foco. Então está de olho nas coisas do Senhor, mas também está buscando as coisas do mundo. E o Senhor também falou que nós não podemos ter dois senhores. Só podemos servir somente a um Senhor. Se quisermos servir a dois senhores, na verdade estaremos servindo um só. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Ou servimos ao Senhor, ou servimos às riquezas. Então isso aí é um fruto de quê? De um coração dividido. Um coração que está dividido entre as coisas do Senhor e entre as coisas do mundo. E é assim que os gentios vivem. Não foi isso que o Senhor falou aqui no versículo 32? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então agora o Senhor vai fazer uma separação de como o cristão deve viver e de como os gentios vivem. E nesse contexto anterior que nós vimos, na semana passada, como é que o Senhor começa o versículo 25? Essa nova sessão. O Senhor começa esse versículo com uma palavrinha. Os irmãos podem ler? A primeira palavra aí do versículo 25? Por isso. É isso aí. Por isso. Algumas versões têm portanto. Portanto é uma conjunção conclusiva. A Arlene sabe bem, né, Arlene? Uma conjunção coordenativa conclusiva. Ela traz uma conclusão, ela traz uma consequência de algo que foi dito anteriormente. E qual é a consequência de nós termos o coração dividido? Qual a consequência de nós querermos ter dois senhores?
Qual a consequência de termos um olho mau, um olho que não tem um foco? É a ansiedade. Portanto, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Então, o fruto de um coração dividido é uma vida ansiosa. Uma vida que não está depositada aos pés do Senhor. Uma vida que não é vivida por fé. Porque a ansiedade é o contrário da fé. A ansiedade é fruto de um coração dividido. Esse é o contexto que o Senhor nos traz. E o fruto do coração dividido? E o coração dividido? Um coração que quer servir a dois senhores é fruto de quê? É fruto do que está lá no versículo 30. O que está escrito no versículo 30, na última parte? Do que o Senhor chama? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então, a pequena fé vai gerar um coração dividido, e o coração dividido vai gerar ansiedade. Então, uma coisa leva a outra. A pequena fé, porque não cremos nas promessas, não cremos em tudo o que o Senhor nos diz, mas temos um coração, uma mente mundana, uma mente que pensa como o gentil pensa. Isso vai fazer com que, o que com o nosso coração? Vai dividir o nosso coração. Nós vamos ter um coração que parte dele quer seguir o Senhor, mas também vamos ter uma outra parte que quer seguir o mundo, o modo de o mundo viver. O modo como o mundo vive. Isso vai gerar o que em nós? Vai gerar ansiedade. Então esse é o problema que o Senhor vai nos exortar aqui nessa passagem agora, do versículo 25 ao versículo 34. O mundo, os gentios, que é um sinônimo dos ímpios, eles vivem dessa maneira. E nós, outrora, vivíamos dessa maneira. Preocupados com o que beberemos, com o que comeremos, com o que nos vestiremos, e não descansados no Senhor. O título daqui da Sociedade Bíblica do Brasil, que coloca aqui na minha Bíblia, deve ser a mesma dos irmãos, é a ansiosa solicitude pela vida. Eu queria que algum irmão abrisse lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 18 a 20. Filipenses 3, 18 a 20. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Frisa aí, tá, irmão? Que só pensam nas coisas terrenas. Pode continuar. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui Paulo também faz essa diferença. Ele fala o quê no versículo 19? O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esses são os gentios. Esses são os ímpios. E o Senhor vai nos advertir aqui, Malvino, que nós, como cristãos, porque o Sermão do Monte foi proferido para cristãos, para aqueles discípulos que querem viver como o Senhor, aqueles bem-aventurados, como lemos lá no capítulo 5, o Senhor nos adverte que, como cristãos, nós podemos viver preocupados com as coisas terrenas, assim como os gentios vivem. E isso é um perigo para nós, irmãos. Nós que dizemos que somos da fé, vivemos como gentios, preocupados com as coisas terrenas. Então Paulo também vem advertir. E ele fala o seguinte: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então o nosso olhar, irmãos, ele tem que estar nos céus. E não nas coisas terrenas. As coisas terrenas não tem que tomar o nosso coração. Não tem que tomar a nossa mente. Nós não temos que estar ansiosos pelas coisas terrenas. Então o Senhor ele vai nos advertir com relação ao nosso olho que tem que ser bom.
E não um olho mau. O que é um olho mau? Um olho que está de olho nas coisas dessa terra. Então, uma pequena fé gera um coração dividido, que gera a ansiedade. E na semana passada nós demos o exemplo de Marta e de Maria. O Senhor fala também nesse contexto. E os irmãos conhecem a passagem, né? Está lá em Lucas. O Senhor adverte Marta falando sobre Maria. Marta estava lá toda atarefada e o Senhor fala que ela estava preocupada com muitas coisas. Ou seja, um coração dividido. Que está preocupado com muitas coisas. E o Senhor fala o que para Marta? Marta escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. Por quê? Porque isso é um tesouro no céu. O ladrão não pode roubar. Essa parte não será tirada. E o Senhor falou o quê? Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Marta estava atarefada com muitas coisas. Os gentios são assim. E nós corremos o perigo de estarmos atarefados com muitas coisas, irmãos. Por quê? Porque não descansamos no Senhor. Não estejais ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, e nem com o vosso corpo, com o que é vez de vestir. E o Senhor nos leva, irmãos, a olhar para as aves do céu. Olha como que o Senhor é didático. Eu quero tocar nesse ponto que é importante, que eu achei bastante importante para compartilhar com os irmãos. Para o Senhor nos ensinar, Ele vai nos levar a olhar para onde? Para a criação. Muitas vezes, com a nossa vida corrida, irmãos, com a nossa vida atarefada, nós deixamos de olhar para a criação do Senhor. Eu comentava com o André no domingo, comentava com a Aline, comentei com alguns irmãos, justamente sobre essa questão. Primeiro vem o natural e depois o espiritual. Então o Senhor nos chama para olhar as aves, irmãos. Olha as aves do céu. Não semeiam, não plantam, nem colhem. Mas o vosso Pai, não o Pai das aves, né? Mas o nosso Pai, esse vosso Pai se refere ao nosso Pai, as alimenta. Olhe os lírios do campo. Mais uma coisa da criação que o Senhor nos chama a observar. Eu estava aqui, na hora que eu cheguei, estava cheio de formiga aqui, irmãos. E eu olhei para as formigas, elas estavam carregando algo. Era um bichinho que estava morto, né? E elas estavam carregando esse bicho para guardar em algum lugar. Para aquilo servir de alimento. E lá em Provérbios, Salomão nos chama a olhar para as formigas. Ou seja, algo mais da criação. Então a criação, irmãos, nos ensina como nós devemos viver. Mas como nós estamos atarefados, correndo atrás de muitas coisas, nós deixamos de contemplar a glória de Deus que está na criação. Por quê? Porque toda a terra, irmãos, está cheia da glória de Deus. Não é isso que fala Isaías? Toda a terra está cheia da glória de Deus, irmãos. E toda a criação nos ensina. Tudo que nós vemos de natural nos ensina o espiritual. Por que os irmãos acham que o Senhor criou tudo que foi criado? Cada coisa que foi criada, irmão, nos ensina. Nos ensina a quê? A vivermos dependentes do nosso Deus. Assim que o Senhor vivia, porque se o Senhor nos ensina a olhar para a criação, para as aves do céu, para os rios do campo, os irmãos acham que o Senhor não vivia aprendendo com a criação, olhando para a criação? O Senhor olhava cada detalhe, irmãos, para aprender do Senhor. Cada planta, o Senhor aprendia do Pai. E nós devemos ser assim. Cada coisa da criação nos fala da glória de Deus. Porque toda a terra está cheia da glória de Deus, irmãos. Qual é o problema? Nós não enxergamos. E como nós não enxergamos, nós não aprendemos. Mas o Senhor nos chama, olhai as aves do céu. Olhai os lírios do campo. Considerai os lírios do campo. Nós devemos considerar. E Salomão, a palavra diz que do seu tempo, ele foi o mais sábio.
E por que ele foi o mais sábio? Porque ele contemplava a criação. Se vocês não puderem abrir, 1 Reis. Eclesiastes 2:11. Você falou Salomão. Pode falar. Então, a Aline vai separar alguma coisa aqui para falar aqui. Eclesiastes 2:11. Só queria ler esse versículo mesmo. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia deixado, havia debaixo do sol. Sim, terminou? Deixa eu começar assim, ó. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e corria atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Por que tudo era vaidade? Porque nós vimos na semana passada que tudo nessa terra passa. Todo o trabalho que o homem faz vai passar. E todo o trabalho que o homem faz nessa terra é o quê? Juntar tesouro sobre a terra. Onde o ladrão mina e se corrompe. Então Salomão era alguém sábio na sua época. E retomando o que eu estava dizendo, né? Ele contemplava a criação e tirava dali sabedoria. Que tipo de sabedoria? Terrena? Não. Natural? Sabedoria espiritual. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Até o versículo 34. Algum irmão pode ler? 1 Reis 4, 29. Deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. 34, até o 34. Era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, e Esraíta, e Emã, e Cacol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Tá vendo? Salomão contemplava toda a criação. E a passagem fala o quê? Que ele compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. E falou sobre as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota no muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Os irmãos acham que Salomão falou o que sobre os peixes? Falou o que sobre os animais? Ele falou o que sobre as aves? Sobre o que Salomão falou das plantas? O que ele falou? Ele falou o que os biólogos falam? Por aí? Ele falou o que, irmãos? Para pessoas de outros reinos virem e escutar a sabedoria dele. Ele conseguia enxergar na natureza, na criação, algo espiritual.
Essa era a sabedoria que Deus deu para Salomão. Não só a sabedoria de julgar, mas de contemplar toda a criação. E viam reis de outros povos escutar essa sabedoria, que é a sabedoria do próprio Senhor. Por exemplo, aqui, falou dos animais. Por exemplo, sabemos que ele falou da formiga. Ele aprendeu com a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga, ela junta no inverno para poder ter o sustento no verão. Ao contrário, amor, de novo. De novo, ela junta no verão para ter o sustento no inverno. Eu vi a formiga aqui, nós estamos aqui, ó, olha aí, ó, olha aí, ó. O Senhor falando conosco aqui no chão, irmão. Tá trabalhando essa hora. Tá trabalhando, pô. A mosca vai leger. Ela não para. Vai ter com a formiga, preguiçoso. No meu braço. É a mosca? Eu dei um tapa, vai Aquele que leger. matou. Eu dei um tapa ponta na minha mão. Então o que Salomão falou das aves, falou dos animais? Falou da sabedoria do Senhor. E o Senhor fala lá em Mateus o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui o Senhor em Mateus 5, 6 e 7 nos ensinando. Quem é maior do que Salomão? Observai as aves do céu, observai os lírios do campo. Não semeiam, não colhem, e o Senhor as veste. Lírio do campo é o quê? É uma erva, que hoje está ali e amanhã é lançada no forno, irmãos. E o Senhor vai usar o argumento do menor para o maior. É um argumento que tem em várias passagens da Bíblia. O Senhor usa algo menor para nos mostrar algo maior. Então o Senhor mandou a gente observar as aves e o lírio do campo, que são menores do que a gente. Se o Senhor cuida de algo que é menor, Ele não vai cuidar de nós, que somos maiores do que as aves, do que os lírios do campo? Além disso, como homens, nós somos maiores. Mas além disso, nós somos filhos do Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós, irmãos. Mas nós queremos fazer o quê? Muitas vezes, tomar a vida nas nossas mãos. Tomar a rédea das nossas vidas nas nossas mãos. E nós temos o quê? Uma fé limitada. Que o Senhor chamou de quê? De uma pequena fé. O que é uma pequena fé? Uma pequena fé é aquela fé que crê no Senhor somente para a salvação. E nós conhecemos alguns irmãos que são assim. Creem no Senhor somente para a salvação. Passou dali, acabou a fé. Aquela fé que tem que nos levar na nossa vida diária a entregar tudo na mão do Senhor, muitas vezes paramos somente na fé que salva. Creio no Senhor, que me salvou, mas da minha vida cuido eu, né? Cuido da minha forma, do meu modo, do modo como eu aprendi no mundo, do modo como eu aprendi com os meus pais, do modo como eu aprendi na faculdade, do modo como eu aprendi nessa terra, né? Mas o Senhor nos conclama a entregar toda a nossa vida nas mãos dele. Irmão. O que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Por quê? Porque essas coisas geram ansiedade. Geram, como o Senhor falou aqui em Mateus 6, geram preocupação. É para confiar, né? Confiar nele. Geram, Mateus 6, inquietação, versículo 34. E o Senhor nos falou 3 vezes, irmãos, nessa passagem. Do 25 ao 34, o Senhor falou 3 vezes. Versículo 25. Não andeis ansiosos. Versículo 31. Não vos inquieteis. Versículo 34. Não vos inquieteis. 3 vezes o Senhor vai chamar nossa atenção. Por quê? Porque o homem natural, ele é ansioso por natureza. Ele é inquieto por natureza. Por quê? Porque ele vive somente para essa vida. E se a nossa esperança está somente nessa vida, irmão, nós somos o quê? Os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Então, o nosso olhar deve estar onde? Na pátria celestial. Porque nós somos um povo separado. 1 Pedro fala isso, né? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que tudo isso? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos. Nós estamos aqui para proclamar, Nazi. E como que uma vida ansiosa pode proclamar as virtudes do Senhor? Não é contraditório? Uma vida cristã ansiosa é o contrário daquela vida que proclama as virtudes do Senhor. Tem aquela música que fala assim, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, não tem? Muitos irmãos conhecem. Uma vez não conhece, né? A gente da antiga conhece. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Um crente ansioso é uma contradição ambulante. Não é metamorfose ambulante, mas é uma contradição ambulante. Por quê? Porque um crente ansioso é um crente que não confia em Deus. Então é uma contradição ambulante, irmãos. A fé é contrária à ansiedade. E nós devemos avançar e não ficarmos somente na fé salvadora. Graças ao Senhor que nós temos nele, que ele nos salvou. Mas a nossa vida cotidiana, como é que fica? É do nosso jeito? É da nossa maneira? Né? Olhai as aves dos céus. Não semeiam e nem colhem. E nenhuma delas cai no chão se não for do consentimento do Pai. E nós, irmãos? E nós, irmãos? Se nós crescermos nessa fé, a paz vai tomar todo o nosso ser. Viveremos uma vida tranquila, sem preocupação. E poderemos fazer o quê? Versículo 33. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sem ter um coração dividido. Buscando o reino, mas ansioso pelas coisas dessa terra. É incompatível com a carreira cristã. É incompatível com a vida cristã. Não podemos servir a dois senhores. Ou é o reino, ou é essa terra. Pode falar. Não, eu tô pensando, será que seria a pessoa morna que fala em Apocalipse também? Um coração dividido? A pessoa morna. Não é quente e nem frio. Está em cima do muro. E o Senhor fala que vai fazer o quê? Vomita. Por quê? Porque o muro é de Satanás. Então o Senhor quer nos advertir, irmãos. E o Sermão do Monte, ele é um sermão que ele fala verdades profundas, irmãos. É um sermão que ele é incisivo com a nossa carreira cristã. E da mesma forma como o Senhor olhava a criação, Salomão olhava a criação, o Senhor nos chama a olhar as coisas naturais, porque primeiro o natural e depois o espiritual. O Senhor criou tudo para quê? Só para existir? Para nós aprendermos o espiritual, irmãos. Nós temos que aprender o espiritual com tudo que acontece. Não só com as coisas criadas, mas também com as relações humanas. Com tudo que acontece, nós temos que ter olhos espirituais. Assim como o Eliseu teve olhos espirituais, né? Geazi, o seu servo, estava desesperado, ansioso, né? Eliseu, e agora? O exército inimigo está aqui. Desesperado, o que a gente vai fazer? E Eliseu orou ao Senhor para que abrisse os olhos de Geazi. Para quê? Para que ele visse o livramento. E ele viu o quê? Cavalos e carros de fogo combatendo espiritualmente. E Eliseu estava lá, ó, tranquilo. Eliseu estava tranquilo. Esse Jazil, ele se lascou. Se lascou. Por causa do diamante, não foi? Por causa da riqueza, do tesouro. Esse que ficou Ficou leproso. leproso. Tinha pequena fé, tá vendo? Ó, olha aí, ó. Olha a ligação, irmãos. Pequena fé, ansioso, buscando riqueza dessa terra. Ficou leproso. Não mentiu, foi pegar uma coisa que o profeta não mandou. Aí, ligação interessante essa, hein? Não tinha percebido, não. Você falou primeiro, né? Primeiro começa na alma, depois no espírito, né? Aí tem
Não, primeiro começa no espírito, depois tem que ganhar a nossa alma. A ordem é essa, né? Aqui, ó. Não, começa o natural, não é isso? É. O ensino, né? A gente tem que enxergar o natural para ganhar o espiritual. Aí tá certo. Então disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Amém. A alma e o espírito ganhos pelo Senhor. Não é somente o espírito que tem que ser salvo, a nossa alma também. O nosso entendimento também. A maneira de pensar também tem que ser salva, irmãos. Não podemos pensar como os gentios pensam. Os gentios, como lemos lá em Filipenses, o quê? Se preocupam com as coisas terrenas. E nós? Como nós vamos ver, né? O caminhar da fé, o não estar ansioso, não quer dizer que nós não temos que trabalhar. Temos que ter equilíbrio. Você não está falando para você não trabalhar. Porque a própria palavra diz que com o sol do teu rosto comerás o teu pão. Então você tem que trabalhar pela comida, mas não tem que estar ansioso pela comida. Não tem que estar ansioso pelas coisas terrenas. Você tem que fazer a sua parte. Tem que trabalhar, tem que plantar, tem que guardar, tem que ter previsão, previdência, guardar para o futuro. Não é assim que as formigas fazem? Não guardam para o inverno? Acertei agora? Acertei, né? Guarda para o inverno, né? Guarda para o inverno? Isso é previdência. O Senhor não fala que nós não temos que ser previdentes. Certo? Mas o coração tem que estar ansioso com essas coisas? Não. Façamos todas essas coisas, mas esperemos no Senhor. O que adianta um homem plantar e o Senhor não mandar a chuva? Vai adiantar alguma coisa? Não adianta de nada. Se o Senhor não mandar a chuva, não mandar o sol, não adianta de nada. Se a sentinela não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, eles vão guardar a sentinela. Quer dizer que não tem que ter sentinela? Não, tem que ter sentinela. Mas temos que crer que quem guarda é o Senhor. Não tem que ter polícia? Não, tem que ter polícia. Mas quem nos guarda é quem? É o Senhor. Temos que edificar? Temos. Mas quem dá o crescimento é quem? É o Senhor. Pô. Temos que fazer a nossa parte. E não estarmos ansiosos por coisa alguma. Voltando ao raciocínio que eu estava antes, as coisas criadas nos ensinam, certo? E os relacionamentos, tudo que acontece, também tem que nos ensinar. O Senhor vivia assim, enxergava dessa forma, Salomão e Paulo também enxergava dessa forma. Quando Paulo passava em frente a uma academia, o que ele via na academia? Todo mundo lá malhando. Quando a gente passa em frente à academia, o que nós vemos? Eu passo aqui toda vez que vem promovendo, eu passo naquela academia ali que tem ali. E cheia, amigo, e cheia. Pessoal malhando. Primeiro o natural, depois o espiritual. O que Paulo via quando passava em frente à academia? Que ele passava. Que os gregos gostavam de malhar, né? Os romanos gostavam de malhar. Sempre Negócio de existiu Olimpíada. O que ele enxergava lá? O que ele via, irmãos? Os irmãos lembram o que ele via? Um exemplo de Que carreira, o exercício físico tem pouco Ele proveito. falou para Timóteo isso. 1 Coríntios, abre lá. Capítulo 9. O que Paulo via nos atletas? Ele via algo ruim? Não. Mas ele via algo espiritual. Olha o que ele via. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Para aí um pouquinho. Olha lá, ele via o camarada correndo lá no estádio. E ele viu, aquele camarada está correndo atrás do prêmio. Meu. Que prêmio? Espiritual ou natural? Que ele estava correndo, aquele atleta lá. Não, nesse caso ele está falando do homem espiritual. Não, esse atleta que ele falou aí primeiro, esse aí que o Naso leu, que o Nélio deu. Medalha. Aquele atleta lá estava correndo atrás de quê? Ah, sim, atrás de uma medalha. De uma medalha o quê? Natural ou espiritual? Natural. 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 Então ele via o camarada malhando. O que ele conclui disso? Continua aí, Nélio. O versículo foi? 24. 4. Correi de tal maneira que o alcanceis. Agora ele fala pra gente, ó, você tem que correr de tal maneira que alcança o prêmio. Agora ele tá falando de qual prêmio? Sim, galardão. O espiritual. Olha só. Paulo via alguém malhando, caramba, eu vou aprender com aquilo ali, menino. O camarada tá correndo um negócio que perece, que se corrompe, que o ladrão pode roubar.
vou fazer a mesma coisa que ele, mas é do espiritual que eu tô falando. Continua lendo, né? Prossigo, né? Continua lendo. Perseguir o Senhor, prosseguir, continuar. 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ó, a comparação que ele faz. O atleta não se abstém? Nós também devemos nos abster para conquistar o espiritual. Continua, né? Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém. Tem mais alguma coisa aí? Pois eu assim corro, Olha aí, ó. não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Aqui já é um outro aspecto. Não, tá nesse aspecto. Tá nesse aspecto. Tá certo. Entendeu? Então, Paulo passava e fez academia Sim. e não ia entrar pra malhar, não, mano. Ele malhava o espiritual. Pô, aqueles camaradas lá tá correndo Porque atrás do ali natural. O exercício físico, ele fala, acho que a gente Pouco mostra, proveito. É, pouco proveito. Pouco proveito. Por quê? Agora, piedade. Não é que não tem Por que tem pouco proveito? Tem pouco proveito. Por que tem pouco proveito? O outro tem muito mais, né? Não tem comparação. Não tem comparação. Porque a gente morre. Vai perecer, pô. Você Tu vai vai- malhar, você vai vai ficar levar bonito, um pouco. daqui a pouco tá envelhecendo, fica doente e morre. Qual foi o proveito de você malhar a vida toda? Nenhum. Na verdade, ele falou que pouco, né? Eu vou concordar com o Paulo, não é nenhum, é pouco. É porque o exercício físico, ele dá uma saúde, tem algum Não, proveito. mas ele não fala que não tem nenhum, ele fala que tem pouco. Tem pouco, ele tem algum proveito. Ele fala que tem pouco. Eu exagerei, irmão. Eu falei nenhum, mas eu Porque exagerei. melhora a saúde, né? Mas é um mês murcho. Puxa. Mas é claro que o exercício físico, ele vai te dar uma robustez, vai te dar uma Vai rigidez melhorar a sua física, circulação. circulação. Mas ao final de tudo, o que vai acontecer? Tudo vaidade, igual o Salomão falou. Isso aí. Então ele fala o quê? Olha lá o pessoal malhando, É verdade. olha lá o pessoal correndo atrás do natural, faz a mesma coisa com o que eles fazem, mas só que pro espiritual. Espiritual. Então Paulo também aprendia com tudo. Isso. Com tudo ele aprendia. A armadura do soldado. Ele Pô, a armadura? Preso lá, ele preso, ele olha um soldado, né? Isso aí, interessante. Pá. Isso aí mesmo. Usou o capacete natural para falar de espiritual. Então nós temos que ser assim, irmãos. Olhar as aves do céu, olhar os lírios do campo, olhar as relações humanas. Paulo olhava para o casamento, o que ele via no casamento? Cristo e a igreja. Ele olhava para mim, para a Lina aqui, ele estava enxergando quem? Cristo e a igreja. Interessante, né? Ele enxergava Cristo e a igreja. O natural fala do espiritual. Então o Senhor quer nos ensinar isso lá em Mateus, pô. Olha as aves do céu, irmão. Olha o livro do campo, olha como que eles vivem. Eles estão aqui hoje, vão ser queimados, e você? Você tem um pai. E o Senhor faz uma outra comparação numa outra passagem. Se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas para o seu filho, se o seu filho pede uma pão, você não dá pedra, pô. Se ele pede um peixe, você não dá uma serpente, pô. Quanto mais vosso Pai Celeste não sabe dar boas dádivas para vocês. Então por que nós somos ansiosos? Qual que é o nosso problema? Tu vai chegar na parte que vai falar que Salomão, em toda a sua glória, Eu só ia ler o versículo, já lemos, né? Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como o lírio do campo. por quê? Porque vosso Pai, né? Aí entra o que você falou agora. Se nós somos maus, saber da coisa boa, Quanto mais. o Pai nos vestirá daquela vestidura a qual... Sim. Não, é que isso aí já vai... Não, por quê? Por que Salomão não se vestiu como Ó. aquele lírio do campo? Ó, Se nós formos um biólogo, alguém que estuda as plantas, tem um nome específico de alguém que estuda as plantas, eu esqueci agora. Botânico. Se for analisar tudo que tem ali, irmãos, é impressionante. Né? Cada partezinha serve para alguma coisa. isso aí. A cor, a beleza. Tudo, irmãos. Pegar ali uma lente, um microscópio. E a cura, né? Pô, Fora a função, né? Fora a função, irmãos. Nem Salomão se vestiu como lírio do campo. E é lindo, né? Entendeu? Tem cada planta linda diferente. E perece também. É muito lindo. E hoje está aqui, e se você não der água para ela, ela perece. Seca. Então, voltando para Mateus 6, irmãos.
E já finalizando, porque tinha muita coisa para falar, mas eu vou cortar porque Muita glória, muita a passagem fala por si mesmo, né? Mas nós devemos aprender, irmãos, com tudo. Porque o Senhor nos leva a aprender com tudo. Então, irmãos, a ansiedade, ela é cega. Por quê? Porque ela não deixa a gente aprender com tudo. Por isso que a ansiedade é cega. Nós enxergamos somente o problema. E não conseguimos contemplar. Distorce a visão. Distorce. Não conseguimos contemplar. Somos que nem aqueles espias, né? Foram lá na Terra e viram gigantes, né? Ficaram com medo. E como que eles viram a si mesmo? Como gafanhotos. A ansiedade faz a gente ver a gente como gafanhoto de frente ao problema. E não enxergamos o livramento do Senhor. Foi a falta de fé. Já Josué falou que ia comer eles como pão. A diferença da Olha a diferença da olha fé. a medida da fé. De um pro outro. Olha a diferença. A ansiedade nos leva a perder a alegria de hoje por causa do medo do amanhã. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. E o irmão Hernandes Dias Lopes ele fala o seguinte: a ansiedade tem o poder de desviar os olhos de Deus e fixá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade. Falamos no domingo sobre isso, né? A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, aí termina a fé. Onde começa a ansiedade tem o poder de desviar os nossos olhos da eternidade e fixá-los apenas nas coisas temporais. Assim como os gentios fazem, né? Uma pessoa ansiosa restringe a vida ao corpo e às necessidades físicas. E se fizermos isso somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens, né? E a ansiedade, ela é inútil. Não serve para nada. Por quê? Porque o Senhor fala lá o quê? Que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. A ansiedade é inútil, não serve para nada. A nossa vida está determinada por Deus. Deixa eu olhar um negócio aqui do meu livro. Pode ler. E quanta ansiedade nos trouxe essa tal da pandemia? Né? É. Quanta ansiedade nos trouxe, irmão? O que será que vai acontecer se eu sair, fizer isso, se fizer aquilo? O Senhor fala que nós não temos que cuidar da nossa saúde? Não é isso. Mas cuidar da saúde é diferente de estar ansioso, preocupado. A pessoa ansiosa é que nem aquela pessoa que está vendo um filme de suspense. Já viram um filme de suspense? A pessoa está sempre Pensa, né? sempre esperando que vai acontecer alguma coisa. Toma um susto. Qualquer coisa toma um susto, né? Tá ali vendo ali, aquela musiquinha, né? A pessoa ansiosa é assim. Parece que tá vendo um filme de suspense, irmão. Parece que vive no filme de Vive num filme de suspense. Ela fica na expectativa. Ela vive em suspense. Fala. Não, é porque não é coincidência, né? Mas eu já tava lendo um livro que tava falando sobre as coisas que o Michael ia falar hoje, né? Sobre ansiedade. Aí eu fui e risquei algumas coisas aqui. Aí eu queria ler aqui. Confortai em mim o homem interior e livrai meu coração de todo cuidado inútil e de toda ansiedade, para que não me deixe seduzir pelos vários desejos das coisas terrenas, sejam vis ou preciosas, mas para que as considere toda como transitórias e me lembre que eu mesmo sou passageiro igual a elas, igual às coisas, né? Profundo, né? É, porque do que adianta, né, a gente juntar coisa, né? É tudo transitório. Tudo é vaidade, tudo acaba, tudo passa, né? E que o Senhor está nos alertando hoje, né, pra gente juntar tesouro no céu, né? Não juntar tesouro no Amém. porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente pode viver, pode morrer amanhã ou pode morrer daqui a 50 anos. Mas não importa, se a gente não estiver juntando tesouro no céu, do que vai valer a nossa vida? Né? Sendo curta ou sendo longa? Né? Não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente não vai levar nada. É verdade. O caixão não tem? O verdadeiro cristão. O que o caixão não tem? Cofre. O caixão não tem gaveta. O verdadeiro cristão, rapaz, ele tem que ter consciência disso. Ele não tem nada. Não tem nada.
Eu moro aqui porque Deus me empresta, como diz a minha nora, Amém. a casa para eu morar. Tá entendendo? Mas quando eu for embora, eu vou levar o quê? Nada. Entendeu? Eu sei onde tá meu coração. Não tem nada daqui não, porque eu posso morrer daqui a 1 hora ou amanhã de manhã. Entendeu? Eu sei que eu não posso acumular nada e nada é meu. Eu tenho consciência disso. Entendeu? Porque Amém. ou tu aprende ou não aprende, né, cara? Como é que você tá vendo o nego morrer toda hora, vai no caixão vazio. Tudo que o cara fez ficou aqui. A palavra está te dizendo, teu tesouro estiver aqui, É aí que tá o teu tá coração. tudo aqui, teu coração também está aqui, tua alma, tudo está aqui. Né? Até na hora de morrer, o cara fica pensando nas coisas que ele vai deixar para trás, naquilo que ele tem. Que aqui pena, na terra. até de morrer, Tá bom, deixar. Não, é isso mesmo, eles ficam com pena do que tem na terra. Salomão sabe até quem já morreu. E quando a gente vai morrer, a gente tem que pensar no reino do Senhor. Não, quando a gente vai morrer, não. Antes da morte tem que Antes de pensar. morrer, meu. quando vai morrer, que eu tô falando. Na vida. Tá falando aqui, durante a vida, né? Quanto Eu mais- tô falando é isso, durante a vida. Mas você, estou dizendo, no final, você não pode ainda estar agarrado nas coisas do mundo. Deus vai te levar. Ou outro lá qualquer, né? Não sei. Mas se você estiver agarrado nas coisas do mundo, como você pode estar buscando um tesouro no céu ou o reino? Não é? O reino ou aqui. Então, irmãos, como é que nós vencemos a ansiedade? De acordo com essa passagem que o Senhor nos ensina. Nós vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Não é isso que está no versículo 32? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então o Senhor pode nos ensinar na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. O Senhor, Deus é nosso Pai, irmãos. E o nosso Pai sabe que nós necessitamos de comida, de bebida e de vestuário. Ele sabe, irmão. Caleb, Evelyn, Radassa, eu esqueço, Nicolas. Eles estão preocupados com o que vão jantar, almoçar amanhã? Eu tô preocupado. Será que meu pai vai safar para mim o café da manhã de amanhã? Será? Ele sabe que o pai vai prover, ele sabe. A criança sabe. A data gritando agora, quero E comer. porque ele sabe, ele nem pensa nisso. Ele nem pensa nisso. E o Senhor fala para nós sermos como crianças. Sermos como criança, irmão. Olha só, o natural falando do espiritual mais uma vez. Mais uma vez. É verdade. Mas nós nos preocupamos, certo? Preocupar no sentido de ansiedade. Mais uma vez, eu vou repetir. Não é que nós não devemos prever para o amanhã, não é isso. Eu sei que mês que vem eu tenho que pagar a conta. Então eu tenho que trabalhar, porque eu sei que eu vou pagar. Mas se eu trabalhar, eu sei que o Senhor vai me abençoar. Pô. Porque o Senhor não falou no começo, no Gênesis? Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Então o que eu tinha que fazer? Plantar. Mas quem ia fazer a erva crescer? O alimento crescer? É o Senhor. Pô. Então não nos preocupemos com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Não tragamos o mal de amanhã para hoje. Senão vai ter 2 mal. O de hoje e o de amanhã que você trouxe. Aí começa a ansiedade. Aí começa um círculo vicioso. Aí nesse versículo fala que para você não se preocupar com o que você vai comer, beber e vestir, né? Buscai o reino de Deus primeiro e sua justiça. E tudo será acrescentado. Todas as coisas. Sendo que ele fala mais essas coisas materiais. Comer, beber e vestir, né? Agora, imagina as outras coisas que a gente não pode prover, né? Por exemplo, a saúde. Tá totalmente na mão do Aí que a Senhor. gente não tem que se preocupar, não deveria se preocupar tanto. Não estava pensando nisso agora. Eu vou fazer um asterisco ali que tu falou, que eu vou comentar sobre isso. Por quê? A gente não tem que se preocupar com a nossa saúde, né? Assim, no sentido de que é o Senhor que dá a vida e é o Senhor que tira a vida. E o Senhor fala que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. O côvado é o quê? São 45 centímetros. É uma medida que vai daqui até aqui, mais ou menos. Mas fala do curso da vida, não fala de estatura, né? O sentido da passagem é de curso de vida. Não podemos aumentar o curso da vida. Mas se nós não podemos aumentar o curso da nossa vida, nós podemos diminuir. Diminuir a gente pode. Como? Vivendo uma vida desregrada. Não cuidando da saúde.
como a Aline falou aqui. Nossa vida está na mão do Senhor, a saúde está na mão do Senhor. Mas se nós não cuidarmos da nossa alimentação, isso não vai gerar doença? Então um crente é uma pessoa equilibrada, irmãos. Equilibrada. Que tem parcimônia, que tem equilíbrio, que tem temperança. Entendeu? Não adianta. Porque se nós não podemos aumentar, nós podemos diminuir. Aqui ele não fala, né? A gente não pode aumentar, mas aqui ele não fala. Mas poder Não pode diminuir, né? Diminuir nós. Exatamente. É só começar a fazer besteira e ver de modo desregrado, ou viver em pecado também, que o Senhor retira antes. Pecado que é para a morte. Uma das disciplinas do Senhor é tirar antes. Né? Então temos que ter. Muitos acham que tem esse controle. Muitos acham Sim. que tem esse controle da vida. Não tem. Principalmente os médicos. Esse eu acho que é o perigo. Os médicos. Principalmente os médicos. Acham Os que. médicos acham que podem tudo. Se você. E a gente tá. Ó, irmãos. Que podem fazer Tá repleto no Instagram, redes sociais, qualquer lugar que você vai. Tá repleto de gente falando de saúde, de alimentação. Mas com o coração em quê? Em que se você fizer todas aquelas coisas, você vai viver mais. É o Senhor que dá vida e é o Senhor que tira. E esse Senhor que dá vida e tira, ele é quem? É nosso Pai. Certo? Porque não é Descansemos, não é um médico, não. Tanto é que o próprio Paulo recomendou que ele tomasse vinho. E isso é ter uma vida equilibrada, pô. É ter uma vida, pá. Da doença que ele tem. Agora, você acreditar em tudo que o médico fala? Também não. Eu ia falar um testemunho aqui de uma pessoa, mas como vai alongar, eu só vou dar uma pequena pincelada. Um irmão, que é um irmão, engravidou a esposa e teve um diagnóstico do médico que falou que era para abortar. Porque o filho estava numa posição, estava de uma determinada maneira, porque ela fez a cirurgia de cesariana anteriormente, então o feto nasceu no lugar errado. Foi gerado no lugar errado. E a médica falou, ó, você vai ter que tirar, porque isso aí ou vai matar a criança ou vai matar a esposa. A mãe. E vários médicos ele foi, e todo mundo falou a mesma coisa. médicos possíveis. E ele falou, eu não vou matar meu filho. Não vou. Ele junto com a mulher. Junto com a esposa. Oraram E decidiram e foram pro espiritual. Eu vou confiar no Senhor. E foram e buscaram um médico que tinha uma outra visão. E foi lá nos Estados Unidos, teve que ir para os Estados Unidos, irmão. Não, ele falou, essa gravidez é difícil. Mas a gente aqui é pró-vida. A gente não mata. Entendeu? E o que aconteceu ao final? E ao cabo? A criança nasceu, foi difícil, mas a criança nasceu e a mãe não morreu. Se fosse escutar os médicos, É verdade. tinha matado uma O criança. famoso exigido também que o filho dela foi gerado nas trompas. Isso aí nas trompas, foi isso aí mesmo, nas trompas. Foi isso aí mesmo. Não é muito raro, não. Então, irmãos, nós vencemos a ansiedade crendo que Deus é nosso Pai. Ou seja, a fé é um antídoto para a ansiedade. Filipenses 4, 6 e 7. O que está escrito lá? É uma outra maneira que nos ajuda a vencer a ansiedade também. Orando e fazendo conhecida de Deus as nossas petições. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Inquietos, mesma coisa que ansiosos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Pode E a continuar. paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Maravilha. Maravilha, né? É muito forte. Maravilha. Glorioso. Então, irmãos, ele fala de quê? De fazer conhecida de Deus as nossas petições. Temos necessidade? Façamos conhecida do Senhor. E se fizermos isso, vai acontecer o quê? A paz de Cristo, que excede todo entendimento, nos guardará os nossos corações e mentes. Olha, falando de coração, de mente, de ansiedade e de paz. Não foi tudo isso que o Senhor falou em Mateus 6? Ele não falou de ansiedade? Não falou de paz? Não falou de mente? Quando fala de olhos, um olho bom fala de mente. Um olho mau fala de mente, onde tua mente está.
A minha versão do sentimento, também serve. Sentimento. Sentimento. Então, a paz do Senhor, quando fazemos isso, quando oramos ao Senhor entregando tudo nas mãos dele e confiando que ele vai suprir, estamos em paz. Que excede todo o entendimento. Irmãos. E para finalizar, tinha muita coisa para vos falar, mas pouco tempo nos resta. Nem dorme direito. É verdade. Não dorme direito. Dorme. Porque muitas pessoas perdem o sono. É. Preocupação com problemas, com amanhã, É isso mesmo. ansiedade. Não dorme não. Ansiedade. E existe uma sabedoria que é do mundo. Mas nós não devemos nos pautar por ela, mas pela sabedoria que é do céu. Porque a sabedoria que é do mundo é o quê? É terrena, Animal, animal diabólica. e diabólica. E essa sabedoria é o quê? Para Deus é loucura. Loucura. Para Deus é loucura. A gente está vendo aí. Então é assim que vivem os gentios. E muitos cristãos vivem como gentios. E isso é uma coisa incoerente, é contraditória. Não quero abrir mão. Um crente ansioso é uma contradição ambulante. E lá em Salmo, só para finalizar, Salmo 127. Eu não queria finalizar não, mas eu vou finalizar. Salmo 127, 2 fala o quê? É inútil que madrugueis, que tarde repouse, que comas o pão de dores. Aos seus amados ele faz o quê? Ele o dá enquanto dorme. Amém? Amém. Isso quer dizer que a gente tem que ficar dormindo? Vou dormir aqui que o Senhor vai me alimentar. Ele não está dizendo isso. Ele está falando sobre a ansiedade, sobre essas coisas. Justamente. Enquanto nós buscamos o reino e a sua justiça, o Senhor nos alimenta, irmãos. Ele sabe das nossas necessidades. Então que não tenhamos o coração dividido. Que não tenhamos olhos maus. Mas que nós busquemos aumentar a nossa fé. Porque é dessa maneira, irmãos, que nós podemos trabalhar para o Senhor de forma mais folgada, mais livre. De forma mais tranquila. Amém?